Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui todas as manhãs, tendo devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, que vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Bem, hoje o nosso texto está após a ressurreição de Lázaro, aqui ainda no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 45. E diz: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está um homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram-lhe tirar a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao aproximar-se a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciassem para que o pudessem prender. Amém. Então nós temos claramente aqui os fariseus, os líderes dos judeus ali, querendo prender Jesus, porque muitos sinais milagrosos ele vinha fazendo e muitos creriam nele. Então eles queriam prendê-lo para que eles não perdessem o poder e a autoridade que eles tinham sobre o povo, sobre a cidade, com medo que os romanos tirariam o poder deles por termos um Messias ter chego. E é engraçado porque, assim como eles fizeram e estavam fazendo, muitos hoje fazem aqui e nem percebem. Então, eles estavam mais preocupados nos seus interesses de continuarem no poder, de continuarem como líderes, como mandando e desmandando no povo, seguindo como autoridades máximas ali para o povo, do que se entregar pelo aquele que se entregaria por nós, por Jesus, sendo o Messias. Eles aguardavam o Messias que viria como o rei, acabando com o Império Romano e tomando o poder. E é assim que Jesus voltará, né? Vai assumir todo o poder e toda língua confessará, mas hoje não é sobre isso. Então, os interesses pessoais deles estavam acima dos interesses geral, né, de todo o povo, de toda uma nação, um interesse coletivo. Então, eles estavam colocando os interesses pessoais acima do interesse coletivo. E assim como nós, filhos de Deus, devemos nos portar pensando no coletivo, porque o Senhor morreu pelo coletivo, o Senhor se entregou por mim, por você e por todos os judeus e por todos os filhos de Deus, mesmo aqueles que ainda não o reconhecem como filho, mesmo aqueles que nos perseguem. Foi por eles também que Jesus morreu. Jesus também lavou os pés de Judas. Jesus também morreu por Judas, que era aquele que o trairia, aquele que o traiu. E então nós temos que parar, porque se nós analisarmos hoje,
Por exemplo, no trânsito, ninguém mais pensa no coletivo. Eu costumo dar um exemplo do trânsito, porque em torno de uns 10, 15 anos atrás, você ia dirigir em São Paulo, a maior metrópole do Brasil, e você dava seta, você poderia entrar. As pessoas pensavam no trânsito como um todo, e você permitindo a pessoa entrar não atrapalha aquela faixa, e uma, duas, três pessoas não entrar na sua frente não vai fazer diferença no seu tempo, concorda? E então o trânsito funcionava, e hoje você dirige em São Paulo capital, quando nós temos que ir para lá, eu sempre lembro que o Senhor me trouxe memória a isso. Eu lembro quando eu ia lá no começo dos anos 2000, fui algumas vezes para São Paulo, na época que não tinha GPS, que tinha que olhar o mapa antes. Mas enfim, o trânsito funcionava e uns pensavam no bem do próximo, fazia ali pensando no coletivo, pensando no trânsito como um todo que ficaria melhor para todos. E hoje você dá seta e você não consegue entrar, as pessoas não querem dar espaço. As pessoas estão pensando no ego deles que se uma pessoa entrar ele vai se atrasar, ou muitas vezes eles não dão mesmo pensando, não, eu tive que entrar lá atrás, eu fiz outra coisa, e não permitem você entrar. Ou quando você perde a entrada e tem que entrar lá na frente, parece que você está querendo cortar a frente das pessoas, as pessoas não deixam, não querem, nem imaginam, talvez ele não conheça o lugar, talvez ele não. Enfim, as pessoas hoje estão mais preocupadas em si próprio do que num bem coletivo. As pessoas, elas preferem o mal de outra pessoa para se beneficiar em algo do que abrir mão de algum benefício em favor de outra pessoa. E é exatamente isso que Jesus nos ensina e que ele aguarda que nós façamos, que nós amemos uns aos outros. Como ele nos amou, nós amemos o Senhor acima de todas as coisas. E quando ele coloca como primeiro mandamento, o principal mandamento, que nós amemos a Deus acima de todas as outras coisas, e o próximo como a ti mesmo, como ele nos ama, ele está falando, você tem que colocar os seus interesses bem para baixo. Primeiro o Senhor, segundo o próximo e terceiro talvez eu e você, talvez os nossos interesses. Então eu poderia, por exemplo, estar dormindo todos os dias até mais tarde, descansando e saindo mais revigorado. Porém, todas as manhãs eu venho aqui gravar um devocional, ou pelo menos deveria todas as manhãs, às vezes acontece de falhar, mas não é por mim, é porque eu o amo e eu faço porque talvez você precise assistir, assim como eu preciso todas as manhãs ouvir essa palavra que eu coloco aqui. O Senhor primeiro está falando a mim para depois falar a você e as outras pessoas que assistirão também esse vídeo que ficará aqui, não sei até quando, no YouTube. Então, se você está assistindo e não é hoje, fevereiro de 2026, coloca aqui desde daqui um tempo. Amém? Para ficar registrado aí. Mas nós temos que entender que o Senhor é o nosso bem maior e o coletivo, ele é antes dos nossos interesses. Até mesmo na hora de comer um banquete, alguma coisa, ninguém pensa naquele dali que está atrás depois. Talvez veja aquele pão de queijo, veja alguma coisa e fala, nossa, é o último, sai correndo mesmo já estando satisfeito. Muitas vezes nós já estamos satisfeitos, nós nos tomamos posse do direito que nós pensamos que nós temos para nos apropriar de algo, seja de comida, seja de algo, qualquer outra coisa, porque nós nos colocamos no nosso direito, talvez nós tenhamos até esse direito, mas nós muitas vezes não somos capazes de abrir mão pelo próximo, pelo aquele que vem após a gente. Muitas vezes as pessoas não são capazes de segurar a porta para o próximo, nem mesmo o elevador, a pessoa vê a pessoa entrando no corredor, não pode segurar 5, 10, 15 segundos.
Fala, eu esperei, você vai ter que esperar. Sendo que Jesus, ele não precisava ir para a cruz. E ele foi por mim e por você. E Jesus não tinha pecado, mas ele foi pelos pecados do Ives. Ele foi pelos meus pecados. Quando eu olho, eu não vejo os seus pecados na cruz. Eu vejo os meus. Era eu quem tinha que estar lá para pagar os meus pecados. Mas ele pagou o preço por mim. Hoje eu sou livre, hoje eu posso declará-lo como meu Senhor e o meu Salvador, o meu resgatador. Então, nós temos que parar de agir como os fariseus e se tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. A mudança do mundo, a mudança do país não começa lá fora, começa em cada um de nós. Então, se nós desejamos um trânsito melhor, somos nós que temos que dar passagem, somos nós que temos que parar na faixa de pedestre, quando há um pedestre lá. Somos nós que temos que chamar a responsabilidade de cada um de nós de fazer pequena parte e servir de exemplo como próximo. Eu tenho o costume de parar para a faixa de pedestre, para os pedestres atravessar. Talvez porque eu tenha vindo de um lugar onde isso era comum e hoje eu moro aqui em Campinas, eu faço isso e muitas vezes as pessoas que estão vindo atrás freiam com tudo, às vezes emitem alguns sons que não são benéficos, mas as pessoas, quando atravessam, ficam impactadas, elas agradecem, elas ficam às vezes até sem jeito. E eu não tenho que me orgulhar disso. Eu tenho que servir apenas de exemplo e não com orgulho, porque eu estou aprendendo todos os dias com Jesus. Amém? Desculpa pelo tempo estourado. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo coloque no seu coração tudo aquilo que precisa ser mudado nas pequenas atitudes, no meu e no seu dia a dia. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.